Bom dia, tudo bem? Live da manhã, hoje começando um pouquinho mais tarde de novo. O tema de hoje é aprender, aplicar e multiplicar. Esse é um grande segredo da vida: aprender, aplicar e multiplicar. Sabe por que muita gente acaba não tendo resultado? Muita gente talentosa, muita gente inteligente. Eu conheço muita gente inteligente que não tem o resultado que poderia ter. Porque tem muita gente que é aprendedora. Qual que é o perfil de um aprendedor? O aprendedor, ele tá sempre querendo aprender mais. Ele sempre tá querendo um novo curso. Ele sempre tá querendo um novo aprendizado. Aí quanto mais ele aprende, mais ele descobre que não sabe. E mais ele se trava. Geralmente o aprendedor, ele é muito perfeccionista. E o perfeccionismo, tem muita gente que acha que é uma qualidade. Mas é um problema, é um defeito. Porque com o perfeccionismo, você não consegue colocar em prática. E quando você não coloca em prática, você não só não tem o resultado porque você não faz, como também você não aprende de verdade. Sabe por que existe estágio para quem faz faculdade, para quem faz determinados cursos? São até obrigatórios o estágio. Porque é na prática que você vai aprender de verdade. É no campo de batalha que você vai aprender de verdade. Você não desenvolve 100% só na teoria. E não porque a teoria não engloba a prática. Muitas vezes ela não engloba mesmo. Mas é muito porque o aprendizado, o processo de aprendizagem, ele envolve a vivência, ele envolve a experiência, ele envolve o tridimensional aqui. Se você não está envolvida na prática real, você não vai aprender de verdade, você não vai imergir aqui. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que passaram 10 anos em escola de inglês, 8 anos, e até falam bem inglês. Algumas não conseguem compreender. Mas aqui em Portugal eu conheci pessoas que em um ano trabalhando de garçom, fala muito bem inglês, entende muito bem. Eu conheci um cara, uma vez, motorista de Uber. Mano, o cara não falava só inglês, ele falava português, ele não era daqui. Ele falava inglês, ele falava um pouquinho de árabe, ele falava espanhol, falava um pouco de italiano e falava também francês. Eu falei, cara, como isso? Tipo, até então a experiência que eu tinha era de um Jô Soares, por exemplo, o falecido Jô Soares, como um gênio, fala um monte de língua. Mas, cara, é muito comum você encontrar aqui na Europa pessoas simples que falam um monte de idioma. Impressionante. Mas por que isso acontece? Vivência. Bom dia, Lidiane. É vivência. É prática. A prática acelera assim, ó, absurdamente, muitos anos. Ela te coloca muito na frente. Por isso que o perfeccionista, ele tem dificuldade em crescer. Você vai ver uma pessoa talentosa travada. Porque não consegue ficar pondo em prática. Tudo que ela vai fazer, mas não tá bom o suficiente para fazer. O que os outros vão pensar? Que não sei o que. Aí ela não põe em prática. O processo de aprendizagem excelente é o que? É você aprender um pouquinho e já praticar agora. Aprendeu, vai lá e pratica. Aprendeu, vai lá e pratica. Já pratica, rápido, urgente. Aí você vai estar desenvolvendo realmente. Aí você vai estar crescendo realmente. Aí você vai estar desenvolvendo realmente. Aí, ó, o seu resultado, ele potencializa absurdo. Não adianta você ficar aqui nessas lives só vendo, anotando. Você vai esquecer a maior parte das coisas que eu falo. Você não vai conseguir tirar proveito grande na tua vida. Só de ouvir você já pega alguma coisa, você já muda alguma coisa, mas é limitado. Mas já muda, é melhor do que quem não ouve, inclusive. Mas é muito limitado. Agora,
Se você aprende alguma coisa aqui, você acha que faz sentido pra tua vida, você vai lá e no mesmo dia você pega e aplica. Você pega e aplica. Você pega e muda. Falei alguma coisa de comunicação, você vai lá e muda. Falei alguma coisa sobre valores, sobre vendas, você vai lá e aplica. Falei sobre comunicação ontem, você vai lá e aplica. Você vai mudando, você vai melhorando, você vai melhorando. Você vai aplicando isso nos seus relacionamentos com seus filhos, por exemplo, na sua casa, com seus clientes. Você vai experimentando. Aí você vai mudando. Aí você vai crescendo de verdade. Aí o seu resultado vai potencializar. Agora, se você aprende, aplica rápido e multiplica, aí você explode. A multiplicação é o transbordo. É quando você ensina. Vamos pegar o exemplo aqui da Lidiane, que está sempre aqui. A Lidiane faz massagem, resolve dores, muitas delas muito fortes, muitas delas crônicas. E aí ela tá cada vez mais aprendendo, desenvolvendo mais. E ela vai lá e aplica. Ela vai ficando cada vez melhor. Quanto mais clientes ela atende, mais percepções ela vai ter, vai desenvolvendo. Agora, quando ela ensina isso que ela faz, aí ela vai para um outro nível. Isso é uma coisa espiritual, inclusive. Dá para explicar de uma forma espiritual, mas também dá para explicar de uma forma física. De uma forma espiritual, tudo que você recebe aqui, que você multiplica para mais pessoas, você é mais abençoada, você recebe mais luz. Quando o Eterno percebe que você está usando bem aquilo que ele trouxe para você, que você está abençoando pessoas, que é o que ele mais gosta, ele vai te dar uma porção maior. E quanto mais pessoas você abençoa, maior vai ser a sua porção. Maior vai ser. Agora, de uma forma física, quando você aprende uma coisa, você está guardando e armazenando numa parte do cérebro. Quando você aplica, você está trabalhando uma outra área do cérebro. Agora, quando você multiplica, você está trabalhando o cérebro inteiro. Porque você está trabalhando a memória, você está trabalhando sistemas de aprendizagem também, porque você está ouvindo aquilo que você está falando, você está tendo que pensar, você está criando situações, você está criando exemplos, as suas sinapses no seu cérebro estão funcionando a milhão. O que são sinapses? São pontos no cérebro que estão distantes, mas eles se interligam. Quando eles colocam uma máquina para olhar as ondas cerebrais, é muito louco. Você vai ver que tem um ponto que ativou aqui, que ativa aqui. É como se os dois estivessem conectados, mas eles não estão exatamente conectados. É muito louco isso. É como se fosse uma ligação, sabe? Gêmeos, quando estão em outros lugares do mundo, mas um sente a dor do outro, é tipo isso. Então, você vai ativando várias sinapses e vai tendo uma experiência cada vez mais forte. E aí você vai desenvolvendo de uma forma muito mais profunda. Então, esse é o ápice do desenvolvimento. Se você puder fazer isso simultaneamente, tem muita gente que não tem coragem. Eu tenho que aprender muito bem para poder ensinar. Formalmente, talvez sim, mas passar um treinamento, ajudar alguém da sua área, sei lá, uma palestra, não precisa ser um curso necessariamente. Mas só de você estar conectada com pessoas, você já desenvolve melhor. Conectada com pessoas, ensinando essas pessoas, mais ainda. E aí quando você ensina, você tem que tirar dúvidas. Então você está aprendendo ao mesmo tempo. Quando você está falando, você tem que descobrir as palavras que você vai usar. Você está desenvolvendo mais. E cada vez mais. E cada vez mais. E aí você vai tendo uma experiência de aprendizagem assim, muito, muito forte. É o transbordo. É o poder do transbordo. Então, aprende, transborda. Aprende, transborda. Aprende, transborda. Porque você vai ser abençoada com muito mais. Muito mais. Muito mais. Você vai ter percepções que você nunca teve. É aí que uma boa profissional, é aí que uma pessoa excelente se cria.
aplicando e praticando, aplicando, praticando, né? Mesma coisa. E ensinando. É no ensinar que está o segredo da coisa. É aí que você transborda. Eu tenho essa trava. Não fazer por não achar que está perfeito. Até já melhorei, mas ainda me cobro muito nessa área. É o que você precisa trabalhar. Perfeccionismo. Não tem que estar perfeito, não. Não vai estar perfeito. Essa perfeição nem vai chegar. Nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque a gente vive no mundo real. E no mundo real existe imperfeição. No mundo real as coisas não são certinhas. O mundo real ele é cheio de imperfeição. Ele é imperfeito. Então, não fica esperando um mundo imaginário. Faz do jeito que tem. Faz do jeito que tá. Com certeza tem muita gente abaixo de você que não tem o conhecimento que você tem. Sabia? Tem muita gente que precisa do conhecimento que você tem, mas ele está guardado aí com você. Você tem mais conhecimento que muita gente. Você faz dinheiro com isso. Você faz um dinheiro interessante com isso daí, inclusive. Tem gente que não faz. Eu conheço muita gente que não consegue. Está calor aqui. Eu conheço muita gente que não consegue fazer dinheiro. Exatamente com isso que você faz. Você tem que transbordar. Você precisa transbordar. Porque é no transbordo que você vai se tornar melhor na sua área. É aqui que você vai desenvolver de verdade. Aqui que está a aprendizagem completa. Aprender, aplicar e multiplicar. Quem entende isso, arrebenta. Eu comecei a ficar muito bom de marketing mesmo quando eu comecei a ensinar. Porque aí começaram a aparecer problemas que eu nem imaginava. E aí você vai aprendendo situações diferentes, vivências de pessoas diferentes. E aí você começa a resolver problemas diferentes. Isso te dá confiança. Porque você percebe que você consegue resolver vários tipos de problemas, vários tipos de travas, várias formas das pessoas não fazerem, porque as pessoas, você vai explicar de um jeito, ela não vai entender. Aí você vai ter que explicar de outro. Aí você vai ter que pensar em outro. A sua didática vai melhorando. Financeiramente é super interessante também. Paga-se muito bem para aprender. Muitas vezes mais, muito mais inclusive, do que para receber o procedimento. Porque o aprender, ele transforma a vida da pessoa. Ela descobre uma nova profissão muitas vezes. É interessante. É interessante você estar ligado nisso. Aprender, praticar e multiplicar. O segredo está no transbordo. Tem que transbordar. Tem muita gente que dá o que não tem para as pessoas. Acontece muito. A pessoa ela não tem nada e ela quer entregar. E ela fica muito sobrecarregada. Em relação a tempo, em relação a dinheiro, em relação a tudo. A pessoa não consegue crescer porque tem alguém passando dificuldade e ela quer ajudar. Ela quer ajudar, mas ela não se ajudou. A vida é assim. É uma regra da aviação. Quando o avião está em problemas, cai as máscaras, você tem que pôr a sua primeiro para depois colocar a dos seus filhos até. Então, o que acontece? Essa é uma lei da vida. Primeiro você cuida de si, para depois você cuidar dos outros. Mas quando você cuida de si, você cresce tanto que você transborda. E é esse transbordo que é a abundância que faz você abençoar muitas pessoas e você se abençoar também. O contrário do transbordo é a escassez. Tem muita gente que não ensina os outros porque tem escassez. Ah, se o outro aprender vai tomar o meu lugar. Ah, se o outro aprender vai montar uma clínica, vai sair da minha e vai... É melhor você ter pessoas muito abundantes perto de você que vão montar suas clínicas, seus salões, do que você ter pessoas medíocres por muitos anos. É melhor ter uma pessoa por um ano, muito dedicada, muito boa, do que você ter uma pessoa medíocre por 10 anos.
Não resolve nada. A abundância, ela está em você entender que quanto mais você multiplica, mais você ganha. Quando você multiplica, você não perde, você não está diminuindo. Quando você ensina uma coisa para alguém, o que está acontecendo não é uma subtração, menos. É uma multiplicação. A multiplicação, ela expande de uma maneira absurda. Muito mais do que a soma. Agora, a subtração perde. Você tem 1, fica com 0. No conhecimento, não. Você tem 1, você multiplica para uma pessoa, ela tem 1 e você tem 1,5, 2. Você aprende mais. E quanto mais pessoas você ensina, você vai pegando características daquelas outras pessoas. Você vai pegando pontos de vista das outras pessoas. Você vai pegando coisas que você nem tinha aprendido ainda, que você vai aprender na aula. Você vai aprender na fala. Quantas e quantas coisas eu tive, quantas e quantas reflexões eu tive aqui em live. Quantas e quantas reflexões eu tive ensinando alunos. Quantas e quantas reflexões que serviram para a minha vida eu tive em mentoria, quando um aluno me pergunta uma coisa e eu vou trazendo a situação e aí vai vindo sinapses, vão vindo coisas. Cara, é fascinante. É fascinante, é aqui que você cresce de verdade. Então, não seja uma pessoa escassa. Uma pessoa escassa é como se fosse uma caixa d'água furada. Ela enche, 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 ela nunca enche. Ela tá vazia. Uma pessoa que escassa, que é generosa, ela é uma pessoa que ela dá aquilo que ela não tem. Ela tira da mesa dela para dar para os outros. É uma caixa d'água furada também. Agora, quando você é abundante, você é uma pessoa que sabe que tem que multiplicar. Você mexe com multiplicação. Quem mexe com soma não prospera. Não prospera, é muito lento soma. Quem mexe com subtração vive na merda. Quem mexe com divisão também. Agora, quem mexe com multiplicação expande. Porque a multiplicação, ela faz as coisas ficarem exponenciais. O conhecimento cresce. Você faz grana com isso. Você ensina uma pessoa que vai fazer grana com isso também. Ela vai ajudar outras pessoas. E o poder no mundo daquele conhecimentozinho que estava lá só com você, de repente ele se expande. E aí não é só ela. São as pessoas do ciclo dela que vão ver ela prosperar e vão querer também. E aí mais pessoas se contagiam com isso. Depois que a Letícia começou a prosperar com sobrancelhas, quantas e quantas pessoas entraram para a área da beleza? Quantas e quantas pessoas começaram a acreditar em si mesmas? Quantas e quantas pessoas... Não é só na área. Não é só na área. É uma prosperidade que contagia. Aí você vai ver pessoas pedindo as contas dos seus trabalhos de saco cheio, porque acreditou naquela pessoa que você ensinou, porque acreditou em você, porque acreditou na pessoa que a pessoa que você ensinou. Cara, é uma multiplicação tão grande que sai do seu controle. A multiplicação é a abundância. A soma é 1 mais 1. É 1 mais 1, é fraco. Eu tenho isso, somei com você, a gente tem 2. Só que a multiplicação não. A multiplicação, ela expande muito. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E aí vai multiplicando. 8, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Cara, expande. Expande. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Cara, por 10, 1024. A gente começou com 2. É fascinante. É fascinante, é muito exponencial. É aqui que a gente muda o mundo de verdade. É aqui que a gente muda a nossa vida. Você sai com mais conhecimento. A pessoa sai com mais conhecimento. Você sai com mais dinheiro também, muitas vezes, porque muito conhecimento é pago. Você sai com insights valiosos. Você sai com descobertas. A pessoa sai com dignidade, ela sai com aprendizado, ela sai com possibilidade e potencial de fazer mais dinheiro, potencial de ajudar mais pessoas vão ser ajudadas. Cara, é gigante o negócio, é gigante. Agora, por que a gente foi chamado nesse mundo? Tem gente que pensa que foi chamado nesse mundo para ter um carro legal,
pra ter uma casa legal, pra andar com roupa boa. Isso é mesquinho, cara. Isso é mesquinho. É muito mesquinho isso. Agora, quando você tá fazendo realmente um valor pro mundo, realmente multiplicando pro mundo com propósito e com inteligência. Tem gente que tem até essa mentalidade, mas falta conhecimento, a pessoa é preguiçosa, a pessoa tem bloqueio, a pessoa tem vergonha. Você tem que limpar, você tem que se limpar. Trabalhar em cima dos seus bloqueios, trabalhar em cima das suas vergonhas, dos seus medos, etc. Ser uma pessoa que multiplica, ser uma pessoa que tem a mentalidade próspera, cara, você vai prosperar também. Você vai ser digna do carrão, você vai ser digna da casona, você vai ser digna das boas roupas. Mas isso não é o objetivo. O objetivo é multiplicar. O objetivo é multiplicar. Multiplica, que você vai ser abençoada. Ensina. Treina pessoas. Faz isso daí. Explodir. Não se esqueça que você só faz a sua profissão porque alguém foi próspero de ensinar outras pessoas. Alguém poderia reter aquele conhecimento, guardar para ela, ficar rica, porque só ela sabe fazer aquilo no mundo. Mas um dia ela morre, ninguém mais sabe, acabou. Não. A gente só tem esse celular para se comunicar porque pessoas foram abundantes. E o Steve Jobs, inclusive, dono da Apple, né? Ele morreu. Ele foi embora, mas o legado dele ficou. Não só ele. A gente pega várias pessoas, desde Thomas Edison, até pessoas que lutaram pela nossa liberdade, várias guerras, várias coisas, várias situações para a gente estar aqui hoje. Quantas pessoas desenvolveram a técnica de massagem que você faz hoje, Lidiane? Agora, faz sentido chegar na sua vez você ser uma pessoa escassa? Faz sentido na minha vez eu ser uma pessoa escassa? Não faz sentido. O mundo só é o que é hoje porque pessoas foram abundantes de fazer a mais. Porque pessoas plantaram tamareiras. Uma tamareira, existe até um ditado, que quem planta uma tamareira, ela não vai colher tâmaras, porque uma tamareira demora 100 anos, 70 anos para dar o primeiro fruto. Hoje em dia tem tecnologia que acelera, mas era assim. Então, se ninguém fosse abundante de plantar para a próxima geração, se todo mundo quisesse colher as tâmaras, não existiriam tamareiras. Então, seja abundante. O legal do transbordo é que você colhe também. Você colhe, suas gerações colhem, o mundo colhe, e a gente transforma o mundo num mundo melhor. O mundo, ele se transforma quando a gente transforma as bases. Eu vou repetir isso que eu sempre repito aqui. Famílias transformam a nação. Você quer mudar o Brasil? Você tem realmente um nível de patriotismo aí de mudar o Brasil? Então a gente tem que levantar famílias. A gente tem que levantar pessoas que acreditam. A gente precisa levantar famílias. São as famílias que fazem a coisa acontecer. São as famílias que fazem o mundo desenvolver. Grandes cidades foram construídas por famílias. Grandes feitos no mundo foram construídos por famílias. Você quer mudar o Brasil? Você quer mudar Portugal? Você quer mudar o mundo? A gente precisa levantar famílias. Por que os revolucionários eles querem destruir a família? E eles são mentirosos, falam que não, mas está tudo documentado. Leia o Manifesto Comunista que você vai ver isso claramente. É importante ler os livros do inimigo. O Manifesto Comunista de Karl Marx. Ele fala abertamente sobre isso. Destruir a propriedade privada, destruir a família, destruir os valores burgueses, sobre a religião burguesa, enfim. Tudo em nome do burguês, né? O inimigo quer isso. Mas por que ele quer destruir a família? Por que tem essa fixação tão grande em destruir a família, em pregar traição, em pregar valores ruins, em pregar divórcio? Porque quando as famílias estão fragilizadas, o mundo decai. E os porcos assumem o poder. Então a gente precisa levantar famílias, a gente precisa levantar pessoas. E a multiplicação, o transbordo é sobre isso. Você precisa transbordar isso. Eu estou passando essa mensagem para você, mas você precisa passar essa mensagem. O seu trabalho é um pretexto para isso. As suas alunas são um pretexto para isso.
As suas falas, as suas lives, os seus conteúdos são um pretexto para isso. Muita gente é abençoada, muita gente prospera. Cara, eu já ajudei muita gente a prosperar, crescer expressivamente de faturamento. Mas o grande bem mesmo são esses valores aqui sendo passados. Tem uma aluna minha que, cara, ela faturou bem pra caramba. Foi um dos meus melhores estudos de casa. Mas sabe qual foi o melhor bem que teve nisso tudo? Ela não queria porque não queria ter filho. Ela queria ter filho daqui não sei quantos anos. E eu falava pra ela, você tem que ter filho. Você tem que ter filho. É aqui que o seu legado no mundo acontece. E de tanto insistir na brincadeira e tudo mais, cara, ela teve filho. E foi a melhor coisa que aconteceu. Isso é legal. Isso é legal. Os valores do mundo hoje, eles não querem que você multiplique. Os valores pregados no mundo pregam a mesquinharia, pregam o não ter filhos, prega aborto, prega a destruição de família, prega a inimizade, a separação, a segregação por raça, por cor, por etnia, por opção sexual, a separação. O transbordo une. Tá entendendo? Você tá entendendo que isso aqui não é só aprender, praticar e multiplicar. Tem algo muito mais profundo, espiritual. Tem algo muito mais valioso aqui. Então, de uma vez por todas, não seja uma pessoa escassa. Multiplique. Faz a sua parte. A tua vida vai mudar. A vida dos próximos vão mudar. E a vida de pessoas que você nem imagina vai ser impactada. Faz a sua parte. Assim que a gente finaliza a live de hoje, se esse assunto tocou o teu coração, você é nova aqui, me manda um direct que eu vou te dar um próximo passo. Um próximo passo muito valioso para a sua carreira, para a sua vida. Tá? Me manda lá. Às vezes eu faço esse chamado, você ouve. Manda lá, ouve esse chamado, fala, ó, eu vim da live sobre o transbordo. Eu vou saber o que é. Eu vou te indicar um próximo passo. Tá bom? Se você é nova aqui, todas essas lives vão pro Spotify, link tá na minha bio ou no destaque podcast. Ou elas estão no perfil aqui também, mas no perfil é ruim de você avançar. Se você desligar a tela, desliga o áudio. No Spotify não, você desliga a tela, continua tocando. Então você vai lavar a louça, vai dirigir, sempre tem uma mensagem que vai tocar teu coração. Tá bom? E é isso, vamos ser pessoas transbordantes. Vamos fazer a nossa conexão de hoje. O dia tá maravilhoso aqui, tá um calorzão. Aí deve estar frio, né, no Brasil. Tá muito frio aí? Aqui tá calor, bastante calor. Vamos lá. E eu vou pedir desculpas para vocês que vêm aqui no horário. Nas férias das crianças tá sendo muito difícil eu fazer a live exatamente no horário. Eu quero fazer um esforço para fazer isso, porque é importante. O horário é importante. Mas, cara, tá uma doideira. Tá uma doideira, porque nas férias das crianças os adultos não estão de férias. Então o negócio fica louco. Aí nem sempre eu consigo começar no horário. Tem que conciliar um monte de coisas, tá? E aqui não é 6:30 da manhã, 5:30 da manhã, né? Aqui já é mais tarde, então a vida já tá acontecendo. Tá uma loucura. Mas o importante é a gente estar aqui. Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui, mesmo com esse problema de horário. E vamos lá. Feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes. Presta atenção nos sons ao seu redor e na sua respiração, que assim você coloca a sua mente no presente, na atenção, no agora. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Agradecemos imensamente, Senhor, por tudo que tem nos feito. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa luz, por mais essa porção de luz que o Senhor coloca sobre nós, por mais essas palavras, que eu sei que não vêm de mim. Elas vêm com inspiração do Senhor, assim como cada um tem isso. Que cada um venha receber a inspiração, que venha receber a sua porção, que venha transbordar essa porção para mais e mais pessoas. Porque para isso fomos chamados.
para melhorar, para fazer, para colocar em ação. Não é só ficar orando, não é só ficar pedindo, não é só ficar se lamentando. A gente tem o nosso papel aqui, o nosso papel é abençoar, o nosso papel é despertar pessoas, o nosso papel é fazer o melhor do nosso trabalho, nas tarefas simples, nas tarefas do dia a dia. Que venhamos ser seres transbordantes, que o Senhor tire toda a escassez de nós, cada vez mais venhamos ser mais transbordantes, mais abundantes. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima, conta comigo, tamo junto. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe muito vocês. E é nóis, vamos pra cima. Tchau, tchau.